Bom, galera, bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula aqui, como eu disse na última, a gente vai começar a trabalhar com o Python de fato. Então, a gente vai começar a construir os primeiros scripts, tá certo? E como você viu na última aula, o Python ele tem uma característica de ter uma sintaxe básica, tá certo? Então, uma sintaxe básica significa que a maneira de se escrever o Python é uma maneira extremamente simples, tá certo? E a primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui são as variáveis. Então, o que são variáveis e os tipos que a gente tem no Python, tá? No Python você vai encontrar 4 tipos, que é o int, o float, o string e o bool, tá? E a gente vai trabalhar aqui com as 4. Uma variável na programação, ela funciona da mesma maneira que a variável funcionava na época da escola, por exemplo. Então, quando você coloca aqui x é igual a 5, a gente está dizendo que toda vez que o x aparecer, eu interpreto como se fosse o número 5. E na programação é exatamente a mesma coisa, tá certo? E aí aqui a gente tem os 4 tipos de variáveis do Python. Todas elas são declaradas da mesma maneira, tá? Então é o nome da variável e o valor da variável, certo? Então é nome igual a valor. Então a gente tem o nome da variável e o valor. E os tipos da variável geralmente estão atrelados ao valor, tá? Então o int que a gente colocou aqui em cima é uma abreviação de inteiro. Então aqui eu estou dizendo que essa variável é um número inteiro. Aqui embaixo a gente está dizendo o número float, tá? Que em tradução seria flutuante. Também é uma variável numérica, mas é focada em números decimais, tá? Então aqui eu não posso dizer que 25.3 é uma variável de número inteiro, apenas o 25. Aqui eu posso dizer que é um número float, porque é 1.75. Se eu vir aqui e colocar apenas 1, ele funciona, tá? Ele não vai dar erro. Mas se você colocar 25 e 75 aqui, ele vai dar erro. Então, os números float, eles aceitam os números inteiros, mas os números inteiros não aceitam os números floats, tá certo? Aqui embaixo a gente tem a variável string, tá? Variável string é basicamente variável de texto, então qualquer coisa que não seja numérica você vai colocar aqui. Então, palavras, textos, frases, tudo será aqui a variável string. E por último, a gente tem a variável boolean, tá? Que a gente coloquei aqui como bool, mas o nome correto é boolean, certo? E o boolean é basicamente um binário, certo? Uma variável binária. Então, os números binários é aqueles números que só contemplam 0 ou 1. No caso do boolean, é o true or false, certo? Verdadeiro ou falso. Então, toda a estrutura que a resposta é verdadeira ou falsa, você vai utilizar o boolean. Então, aqui eu coloquei programador, como se fosse a profissão. Então, ele é um programador? Ele é. Então, true. Ele não é um programador? Então, false, certo? E é basicamente assim que ele funciona, tá? Só tem essas duas opções, não existe meio termo, certo? E aí quando você for trazer o print de tudo isso, você pode trazer dessa forma aqui. Então eu vou chamar aqui o nome e aí aqui eu vou colocar a variável nome. Então o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é uma string, mas não é a variável string, é apenas um texto simples. E aqui é a variável de fato. Então, quando eu rodar esse código e fizer esse print, ele não vai aparecer escrito nome aqui. Ele vai aparecer escrito o que eu coloquei aqui em cima, porque ele está substituindo, tá? E existem duas maneiras de você organizar esse print. Você pode fazer dessa maneira, então você coloca o texto aqui, que eu chamo de texto de apresentação, e a variável depois. Ou você pode fazer diferente. Você pode apagar essa variável aqui e colocar ela aqui dentro entre chaves, tá? Vai dar exatamente o mesmo resultado. Só que a diferença é que você tem que colocar um F aqui atrás. Você pode ver que a cor mudou um pouco, tá? Então, quando você está com o F aqui, significa que está funcionando. Quando está sem, significa que ele não vai funcionar, tá? Esse F é de function. Então, ele vai passar um pente fino no seu print e buscar todas as possíveis funções que tem ali. E no caso, uma variável entre chaves é uma função. Eu, pessoalmente, prefiro esse formato aqui de cima, tá? Mas esses dois formatos estão corretos. Então, vou substituir aqui, vou colocar a idade aqui embaixo também. E vou deixar nesse formato que eu prefiro, tá?
mas você pode colocar da maneira que você quiser. Mais para frente, você vai perceber que esse formato que eu estou substituindo aqui é um formato melhor, tá? Principalmente quando você fala de prints mais longos. Então, quando você for escrever um texto mais longo, se você for ter que escrever todo o texto e depois você for passar todas as variáveis, pode ficar algo um pouco confuso. Então, nesse caso aqui é melhor, porque eu posso escrever aqui o nome, colocar uma vírgula e continuar escrevendo um texto aqui. Só que no outro caso eu não posso, porque uma vez que eu coloco a variável, ele termina e coloca a variável por último. Então, nessa maneira aqui, você tem um pouco mais de controle sobre o seu texto. E quando a gente for rodar isso aqui, você vem no seu terminal, tá? Se você não sabe abrir o seu terminal, você vai fazer da seguinte maneira. Você vai vir aqui em cima, clicar em terminal, novo terminal, ele vai abrir isso aqui para você e aí você pode utilizar. Por padrão, ele abre o terminal PowerShell, que é um terminal que eu não gosto tanto. Então eu venho aqui, coloco na seta para baixo e coloco o Command Prompt, que é um que eu prefiro. E aí você vai colocar aqui Python e depois você vai colocar o nome do seu arquivo. Então você pode ver que o meu aqui em cima está aula02. Então aula02.py, certo? E aí aqui no aula02.py você entra e ele vai trazer todas as informações para a gente. Então o nome é Léo, a idade é 25, a altura é 1,75 e o programador é igual a true, tá certo? Então, no caso aqui, ele vai trazer um verdadeiro, certo? Para você que não sabe, se eu não me engano, eu não falei isso na última aula, mas para você criar um arquivo, você vem aqui em cima, clica aqui no explorador, botão direito, New File, e aí você coloca o nome do seu arquivo. Então, aula 03, por exemplo, e aí você coloca a extensão do Python, que é o .py, tá certo? E aí você faz isso. Se o seu não deixar você criar um arquivo, é porque você ainda não criou uma pasta, tá? E aí, para você criar uma pasta, você vem aqui em File, Open Folder, e aí aqui você vai fazer a criação de uma pasta. Então você vai colocar aqui, botão direito, novo, pasta, e aí você coloca o que você quer. No meu caso aqui a pasta já está criada, então eu já estou aqui dentro. Mas é basicamente você cria uma pasta e depois você clica aqui no Open Folder para selecionar essa pasta. Dentro dessa pasta, você coloca aqui em New File e coloca o arquivo que você quer utilizar, tá certo? Então, basicamente é assim que você cria as variáveis, tá? A gente tem os 4 tipos de variáveis aqui do Python e a gente chamou ela aqui, certo? Feito isso, a gente já pode ir para o próximo nível, que são as operações. Então, o Python ele é excelente quando a gente fala de operações numéricas, tá? Qualquer tipo, de qualquer conta, ele é muito bom, certo? Então aqui a gente tem os operadores básicos, soma, subtração, multiplicação e divisão. E você vai fazer da exata maneira que você faria no seu papel, na sua caneta, com papel e caneta. Então a soma, 10 mais 5, subtração, 10 menos 5, 10 vezes 5 e 10 dividido por 5, tá? Aqui eu trouxe um gabarito dizendo que o resultado será float, tá? Mas isso é porque é a maneira que a gente escreveu, tá? Toma cuidado quando você for escrever isso aqui, tá? Aqui o Python ele está identificando que é 10 mais 5. Mas se você colocar isso aqui entre parênteses, sem querer, por exemplo, ele vai entender que isso aqui é um string, tá? Como você pode ver aqui em cima, apenas os textos ficam aqui. Então, se você tentar rodar essa operação aqui, ele não vai dizer que 10 mais 5 é igual a 15. Ele vai dizer que 10 mais 5 é igual a 105, tá? Ele vai apenas juntar, porque ele não está enxergando isso aqui como números, ele está enxergando isso aqui como texto. Então, toma cuidado na hora que você for fazer essa estrutura, tá? E aí os resultados você traz da mesma forma, tá? Então eu vou deixar os dois formatos aqui em cima, o formato que eu prefiro e o segundo formato aqui embaixo. E é basicamente assim que você estrutura as operações mais básicas, tá certo? E se você quiser, por exemplo, fazer uma operação utilizando strings, você consegue fazer também sem problema. Então, você vai basicamente utilizar o que eu falei aqui em cima. Ele vai juntar as palavras. Então, eu tenho aqui o primeiro nome, eu tenho aqui o segundo nome, e aqui o nome completo é a terceira variável, que eu vou juntar as outras duas, certo? Então, eu tenho a variável primeiro nome, mais a variável último nome. E esse meio aqui é um espaço, tá? Então, aqui eu quero que ele dê um espaço, senão o nome e o sobrenome eles vão ficar grudados. Então, é importante que você coloque esse espaço aqui, tá? Na programação, gente, tudo é muito literal. Então, se você não configurar isso aqui para ter um espaço no meio dos nomes, não vai ter e ele vai sair tudo grudado, tá? Então, tudo você tem que escrever. Você tem que escrever quando é para ter espaço, quando não é para ter espaço, vírgulas, ponto final. Então,
tudo é muito literal e tudo você tem que explicar exatamente o que você está fazendo para o seu código, tá certo? E aqui você vai trazer um print e ele vai te trazer o nome completo. Como sempre, você pode utilizar as duas estruturas. Então, se você quiser fazer dessa maneira aqui, você também pode sem problemas nenhum, tá certo? E aí aqui uma parte muito interessante que eu vou trazer agora é a função input, tá? A função input, ela anda junto com a função print e ela serve para você receber alguma informação. Então aqui eu já estou dando o nome do meu usuário. Mas como você faz para receber o nome do usuário quando você não sabe o nome dele? Você vai colocar um input. Então aqui é a estrutura que você vai utilizar, por exemplo, quando você criar um sistema de cadastro, quando você criar um aplicativo, quando você criar minimamente um site. Aqui é a estrutura que você vai utilizar para perguntar para o seu cliente qual é seu nome, qual é a sua idade. E aí quando ele responder, o Python ele vai pegar essa informação e já vai transformar na variável. Então ao invés de eu vir aqui colocar nome igual a Léo, eu venho aqui e coloco nome igual a input e pergunto qual é o seu nome. E aí quando o seu usuário responder, ele vai transformar apenas a resposta na variável nome. Então aqui eu trouxe um print também para a gente ver isso aqui rodando, tá? E aí a gente pode rodar essa aula. Então Python aula 02.py, roda isso aqui. E aí aqui ele trouxe os prints aqui de cima, então tudo isso aqui é o que a gente fez até então. E aí aqui embaixo ele está me perguntando qual é seu nome. Vou colocar aqui que meu nome é Léo e minha idade é 23. Eu rodo isso aqui e ele vai dizer: olá Léo, você tem 23 anos, que é exatamente o print que a gente colocou aqui. E aí aqui é aquela questão que eu disse que você pode colocar a variável dessa maneira, mas aqui você vê que fica um pouco estranho, pelo menos na minha visão. Então você tem aqui olá, vírgula, nome, vírgula, aí você tem um outro texto, aí você tem um outro texto, vírgula, idade, vírgula, e aí um terceiro texto, certo? Então, na minha visão, isso aqui funciona, tá? Isso aqui não está errado, mas se você for fazer uma estrutura dessa aqui, por exemplo, fica muito mais agradável aos olhos na minha visão, certo? Então, olá, você tem... E aí aqui a gente coloca a idade, certo? E aí todo esse resto aqui a gente pode apagar, certo? E aí aqui dentro a gente coloca tantos anos. E aí, na minha visão, isso aqui, e como eu disse, na minha visão, isso aqui fica muito mais agradável de você ver do que aquela outra maneira toda picotada, misturando textos e variáveis. Você coloca tudo num lugar só, certo? E por último, para finalizar essa aula, a gente vai falar como que você consegue manipular esse input, tá? Porque isso aqui é uma questão um pouco delicada, tá? Nessa idade aqui, se você tentar fazer uma soma ou qualquer conta com essa idade aqui, você não vai conseguir. Porque, por padrão, o input ele é uma variável string. Então, quando você colocar a sua idade de 23 aqui, o Python ele tá pegando esse 23, mas ele não sabe que é um número, ele acha que é um texto simples. E aí, para você fazer essa alteração, você precisa fazer a manipulação de input. E por isso que você precisa lembrar como funcionam as abreviações, tá? Int, float, no caso a abreviação de string é str, tá? E o boolean ele não tem abreviação porque a gente geralmente não utiliza, tá? Mas para você fazer essa manipulação, por exemplo, você faz dessa maneira aqui. Então você escreve a variável de idade, mas aí antes do input você coloca um int. E aí você coloca o parêntese, certo? Então aqui eu tenho o input direto, então o que você vai fazer? Você vai colocar esse input aqui entre parênteses e vai escrever int depois, tá? Se você quiser formatar apenas para string, você escreve str, para float você coloca dessa maneira aqui. E também tem um quinto tipo de variável que é o complex, tá? Que são dos números complexos. Mas eu não expliquei o que são os números complexos porque são coisas que a gente raramente usa, tá? Então eu não vou trazer aqui o que são os números complexos, eu vou deixar isso lá para o treinamento Python, porque lá realmente a gente aprofunda. Então aqui no geral você não precisa saber o que são os números complexos porque você não vai utilizar muito, tá certo? Então essa formatação aqui, ela serve para você, digamos que, dizer para o seu código o que está acontecendo. Então, como eu disse, tudo na programação é muito literal.
Então aqui ele vai achar que isso aqui é um texto. Ainda que a sua idade seja numérica, ele vai achar que é um texto. Então para você declarar para o Python que isso aqui é um número, você precisa vir aqui e colocar um int, tá certo? A mesma coisa você vai ter que fazer com os números float, mas como a idade não é um número float, você vai utilizar o float aqui quando for uma situação, por exemplo, de calculadora. Então vamos supor que você está criando um projeto de calculadora. O input ele precisa ser float, caso você queira fazer uma operação com decimais. Então você quer fazer lá 5,75 vezes 2,3. O Python não vai conseguir fazer essa conta se o seu input ele for um número índice, porque ele vai dar um erro, ele vai dizer que os números não são inteiros. Mas se você vir aqui e fizer um número float, aí você vai conseguir, tá? Mas isso aqui a gente aprofunda bem mais lá no treinamento Python, onde você vai aprender a fazer uma calculadora, construir tudo isso, tá certo? Então, por esse vídeo eu vou finalizando por aqui. Foi um vídeo bem mais profundo sobre variáveis e tipos de variáveis, tá? E vale lembrar, isso aqui, gente, é só o começo, tá? Se você quer realmente se aprofundar no Python, se você quer realmente aprender tudo de ponta a ponta, de uma maneira extremamente profunda, clica no link aqui da descrição e confere o Python Pro, tá? Dentro do Python Pro, tudo isso aqui que você está vendo é só o começo. Então, fico por aqui, se inscreve no canal, like no vídeo e até a próxima.